O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Esse é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e para que o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isso é o que vos ordeno, que amai-vos uns aos outros. Irmãos amados, ontem, hoje e sempre, esta é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus, cantando o refrãozinho, a nós descer divina luz. Toda a igreja canta junto. A nos descer divina luz, a nos descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. E Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar, meus irmãos queridos. Mais uma vez com alegria, saudando a todas as mamães presentes, saudando as mamães que estão em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, as mamães que fazem parte das nossas equipes de serviço, liturgia, ministras da comunhão, ministras do Ministério de Música, todas as nossas mamães, mamães da Pastoral da Comunicação, todas as mamães presentes. Esse é o nosso 6º domingo da Páscoa, meus irmãos amados. Próximo domingo já é o domingo da Ascensão do Senhor. E nesses domingos do tempo pascal, a gente vem sempre acompanhando os primeiros passos da igreja, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. E hoje é o desdobramento daquele primeiro concílio, a primeira reunião dos primeiros bispos da igreja, que eram os 12 apóstolos, né? Lá naqueles primeiros anos do cristianismo, logo que Jesus ressuscitou, o cristianismo estava nascendo, e aqueles 12 primeiros apóstolos, eles tinham sido chamados por Jesus e estavam anunciando a palavra de Jesus entre o povo de Jesus, entre os judeus, a princípio. Os judeus têm várias práticas, vários costumes, né? Naquela época, né? Não tocavam no sangue, o sangue era impuro, não entravam na casa de alguém sem antes lavar os pés, não sentavam à mesa sem lavar as mãos, as questões do puro e do impuro, guardavam o sábado, né? E Pedro, outros apóstolos começam a anunciar também Jesus Cristo aos pagãos, que têm costumes diferentes, que não seguem os mesmos costumes dos judeus. E aí isso começa a dar uma certa divisão, porque alguns acham que não devem anunciar para eles, porque eles não vão poder respeitar o que está na lei, não vão seguir as mesmas normas. Isso exige que aquela primeira igreja, aqueles primeiros apóstolos, os primeiros bispos, se reúnam num concílio,
Você já ouviu falar em concílio, né? Os concílios da igreja. A igreja está presente no mundo todo. Quando tem que resolver alguma questão que envolva a doutrina, aí reúne os bispos de todo mundo junto com o Papa. E esse foi o primeiro concílio, logo nos primeiros dias de igreja. E eles queriam resolver essas questões. E aí é interessante porque a gente já vê aqui, no primeiro concílio, a autoridade do primeiro Papa, Pedro. Aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro se levanta no meio deles, toma a palavra e diz: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem teme e pratica a justiça. Pedro diz: Deus não faz distinção entre as pessoas. A distinção que Deus faz é entre aquelas pessoas que temem a Deus e que praticam a justiça. Quando Pedro diz isso, né, que para Deus não importava de qual povo as pessoas vinham, de que nação ou de que lugar elas vinham, desde que fossem pessoas que temessem a Deus, que praticassem a justiça. A palavra de Deus diz que Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam as palavras de Pedro. E os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. O Espírito Santo, nesse primeiro concílio, como aconteceu em Pentecostes, domingo que vem a gente celebra a Ascensão, quando Jesus sobe ao céu. No outro domingo já é Pentecostes, quando o Espírito vem sobre a igreja, sobre esses primeiros apóstolos que estão aqui anunciando. E eles ficam admirados porque o Espírito Santo é derramado também sobre aqueles que não são do povo de Jesus. As outras nações também, os pagãos, porque o Espírito de Deus sopra onde quer. Então as pessoas que temem a Deus, que praticam a justiça, não importa de que nação, não importa de que povo. Veja, meus amores, olha o que eu vou dizer agora. Não importa nem de que religião. Pode ser que tenha pessoas em religiões estranhas, talvez pessoas lideradas por líderes maus, por líderes com más intenções. Mas lá no meio da assembleia, desses líderes maus, pode haver alguém que pratica a justiça, alguém que aceita e que teme o Senhor, e que busca o Senhor de todo o coração. Ele pode estar no lugar errado, mas se estiver buscando o Senhor de todo o coração, esse Deus também acolhe. Sobre ele Deus também derrama o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus sobra onde quer. Deus manda que todos sejam batizados, e que o Espírito Santo de Deus venha sobre todos aqueles que praticam a justiça e que temem a Deus. Hoje, meus irmãos amados, a liturgia fala para a gente também do amor, e é interessante porque estamos no dia das mamães, né? E a liturgia fala do amor de Deus, fala do amor de Deus Pai para com Deus Filho, né? Deus Pai que ama Deus Filho, Jesus Cristo. Aí o amor de Jesus para com os homens, Jesus diz: do mesmo modo que o Pai me amou, também vos amo. E fala do amor entre nós, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Deus Pai que ama Deus Filho que ama cada um de nós, e Deus Filho que nos ensina a nos amarmos uns aos outros, né? Num tempo onde Jesus começa a falar essas coisas, não era o discurso comum. O discurso comum naquele lugar onde Jesus Cristo chega, na época em que Jesus Cristo chega, o discurso comum é olho por olho, dente por dente. Faz bem a quem te faz o bem e odeia quem não gosta de ti. Jesus vem dizer: olha, o Pai me ama de uma forma completa. Do jeito que o Pai me ama, eu te amo. E assim como eu te amo, eu gostaria que vocês também se amassem. O evangelho de hoje, e também como a segunda leitura, é de São João. Vocês lembram, né, meus amores, assim, a liturgia da igreja, ela divide o ciclo litúrgico em ano A, ano B e ano C. No ano A, lemos o evangelho de Mateus, no B o de Marcos, no C o de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Porém, nós temos 4 evangelistas, e o ciclo litúrgico dividido em 3 anos, ano A, ano B e ano C. O 4º evangelista é João, e João é o evangelista do amor. Mateus, Marcos e Lucas, a igreja chama de evangelhos sinóticos, né? Eles são parecidinhos. O de João é um pouquinho diferente, porque João ele quer ir além daquilo que Jesus fala. Ele quer ir transmitir um pouco o que Jesus sente, ele quer envolver. Então, a sabedoria da igreja, o que faz?
ano A, ano B e ano C, lemos Mateus, Marcos e Lucas, e em todos os anos, tanto A, quanto B, quanto C, a gente lê o Evangelho de João nesses tempos mais fortes. Então lemos João no tempo de Natal, lemos João no tempo de Páscoa, por isso estamos lendo João hoje. E hoje, na segunda leitura, que é a carta de João, inclusive eu quero motivá-los a lerem em suas casas as cartas de João. Na Bíblia tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e no finalzinho da Bíblia as cartas de João, são três, bem pequenininhas, são cartas mesmo. Não tinha WhatsApp na época de João, em vez de mandar mensagem de WhatsApp, ele escrevia cartinhas, e as cartinhas de João estão aqui na Bíblia, vale a pena ler. A segunda leitura é a primeira carta de João, no finalzinho da Bíblia, e João diz assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. As coisas que vêm de Deus são boas, o amor vem de Deus, então vamos nos amar, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Agora, tem um versículo aqui, que ele tem que chamar a nossa atenção, é o versículo 8, 1 João capítulo 4, versículo 8, João diz assim, ó, quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Eu lembro, meus amores, que na Sagrada Escritura a palavra conhecer, ela vai para além daquilo que nós compreendemos na nossa linguagem, no nosso português do Brasil, na nossa língua, o verbo conhecer, né? Vamos lembrar, por exemplo, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai ser a mãe de Jesus, e Maria logo fala: como eu poderei ser a mãe se eu não conheço homem algum? Então o verbo conhecer na Sagrada Escritura, ele tem um significado para além daquilo que nós entendemos. E hoje João fala aqui, aquele que não ama, não chegou a conhecer Deus, porque Deus é amor. O que isso tem que fazer a gente pensar, meus amores? Olha, nós somos cristãos, nós viemos à igreja, a gente ouve a palavra de Deus, e a gente diz, eu amo, eu sou de Deus, eu conheço Deus, mas a gente corre o risco às vezes, por exemplo, de negar um perdão. Por exemplo, pode ser que eu esteja aqui na igreja hoje, mas eu tenho um irmão que eu não falo, por minha iniciativa, né? Pode ser que eu tenha procurado, olha, mano, vamos voltar aí, cara, vamos conversar, vamos ser amigo de novo, vamos voltar a reunir a nossa família, e ele disse não, aí já não é mais problema teu. Agora, se você não o procurou, se você não ama, se você recusa um perdão, se você deseja que o fulano de tal se ferre na vida, se você deseja a morte de não sei de quem, se você pragueja não sei para quem, aquele que não ama, não chegou a conhecer. Eu posso ter os sacramentos, posso ter o batismo, posso ter a primeira comunhão, posso ter a crisma, posso ter o matrimônio, posso ter a ordem, mas se eu não amo, eu não cheguei a conhecer Deus. Eu posso estar enganando a mim mesmo, se eu não amo. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, porque Deus é amor, e aquele que ama, conhece Deus. Esse mesmo João, num outro trecho da sua carta, diz assim, aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é o quê? Mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. Aquele que não ama, não chegou a conhecer Deus, ele diz hoje. E aí Jesus Cristo, no texto do Evangelho, vai falar, irmãos, amemo-nos uns aos outros, como o Pai me amou, eu também vos amo. Vai pedir que a gente ame, e é muito singular que a gente esteja hoje celebrando o Dia das Mães, no dia que traz esse Evangelho, porque o amor da mãe é muito parecido, Dona Madeline, com o amor de Deus. Vejamos. Mamães, por gentileza, mais uma vezinha, levanta a mãozinha, só para o padre ver quantas mãezinhas lindas nós temos aí, olha só, que bênção, pode baixar. Hoje eu almocei com a minha mãe, a minha irmã até veio para a missa hoje aqui, ó, almoçamos juntinhos, e ela veio celebrar hoje conosco. Vou fazer uma pergunta para as mamães. Quantas vezes você fez comidinha para o seu filho? Perdeu a conta? Quantas vezes você arrumou a caminha do seu filho?
Quantas vezes você varreu a casa? Tchau, tchau, para lá, para cá. Quantas vezes você passou a roupinha? Manu, tu sabe, Manu, quantas vezes a mamãe fez? Não sabe? A Manu nem sabe de tantas vezes que foram. Quantas vezes o teu filho disse: mãe, obrigado porque hoje a senhora varreu a casa? Lembra? Quantas vezes o seu filho disse: mãe, obrigado porque esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate está uma delícia. Mãe, como a minha camisa está bem passadinha. Mas você continuou fazendo, não continuou? E vai fazer quantas vezes for preciso. Porque a mãe, ela não faz esperando um retorno. Ela faz porque ela faz porque ela? Isso. Veja o nosso Deus, meus amores. Nosso Deus faz o sol nascer sobre os justos e os injustos. Nosso Deus traz chuva sobre a cabeça dos bons e dos maus. Nosso Deus coloriu a terra de florezinhas, né? De manhã eu falava dessas florezinhas coloridinhas, bonitas que tem aqui, ó. Se Deus estivesse num dia chateado, Ele podia ter feito as flores todas verdes. Só ia ter flor verde. Não teria flor rosa, nem amarela, nem branca. Mas Deus faz, ninguém nunca, Senhor, obrigado, porque Tu fez flores de cores diferentes. E Deus continua derramando o seu amor sobre nós. Assim é o amor da mãe. A mãe que gera do seu ventre, a mãe às vezes que tem os filhos do amor, do coração. Nosso Deus, Ele cria, né? Tem um padre francês, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz que Deus se derrama ao mundo de duas formas, né? Ele transmite vida ao mundo de duas formas, pelo sacerdote e pela mãe. Pelo sacerdote, Deus faz a vida espiritual se perpetuar, e pela mãe a vida material. E essas duas figuras, o sacerdote e a mãe, se unem à figura de Deus. Deus gera vida, não é? Não é Deus que cria vida? Deus chama a mãe para que a mamãe colabore com Ele. Deus cuida, não cuida? Chama a mamãe para que a mamãe também seja cuidadora, zeladora da vida, cuidadora da vida. Olha o que Jesus fala, meus amores, para todos nós e também para as mamães, que nos iguala muito, né? Ele pede: permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, né? Quer dizer, se a gente guarda os ensinamentos de Jesus. Os mandamentos são os ensinamentos. Jesus sabe que nos mandamentos dele estão a expressão de amor, e a forma de nós amarmos a Jesus é seguirmos os seus mandamentos. E ele diz depois assim, ó: tudo que eu vos disse foi para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Jesus fala as coisas para a gente, ensina, deixa os mandamentos, para que a alegria dele esteja na gente, a nossa alegria seja plena. Jesus sabe que o caminho da felicidade é seguirmos Jesus. Mamãe linda do meu coração, mamãe que está em casa acompanhando essa Santa Missa, quantas vezes você disse para o seu filho: filho, não vai lá, filho, não anda com aquele ali, filho, não precisa beber a garrafa toda, filho, estuda, menino, vai estudar. Quando você falou essas coisas para o seu filho? Quando você disse para ele não beber a garrafa toda, quando você disse para ele não ir em tal lugar, quando você disse para ele chegar antes das 10 em casa, quando você disse para ele estudar, você estava dizendo essas coisas para o seu filho porque você queria que o seu filho se desse mal na vida? Não, você queria para que ele fosse uma pessoa melhor. Às vezes até a mamãe e o papai diz assim, ó: aquilo que eu não pude ter, eu quero que você tenha. A gente quer que o nosso filho seja melhor do que a gente. Não é verdade que a gente quer que o nosso filho seja mais feliz do que nós somos? É ou não é? Por que a gente passa noites e noites acordado, velando pelo filho, rezando por ele? Porque a gente quer que ele seja melhor do que nós somos, mais felizes do que somos. Olha Jesus, olha Jesus. Filhinhos amados, tudo que eu vos disse, tudo que eu vos ensinei, foi para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. É isso que Deus quer da gente. Por isso Ele nos ensina, por isso Ele nos orienta a perdoar, a amar-nos uns aos outros,
a seguirmos os mandamentos, porque Ele sabe que é desta forma que nós vamos encontrar alegria, é desta forma que seremos felizes. Só que infelizmente, lamentavelmente, da mesma forma com que muitas vezes os nossos filhos não nos ouvem, também nós que somos filhos de Deus, em muitas vezes não ouvimos. Assim como em muitas vezes os nossos filhos vão chegar um dia e vão dizer assim: por que eu não dei ouvidos à minha mãe? Por que eu não dei ouvidos ao meu pai? É muito provável que muitos de nós um dia digamos assim: por que eu não ouvi o meu Deus? Por que não segui os seus mandamentos? Tudo isto que eu vos ensinei foi para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Só o que eu vos peço é: amai-vos uns aos outros. Isso é o que Jesus pede para nós, isso é o que nós vamos tentar sair dessa igreja hoje levando no nosso coração, esse mandamento do Senhor, esse imenso mandamento do amor, os mandamentos de Deus para que nós permaneçamos em Deus e para que Ele permaneça na gente. Que a palavra de Deus, meus irmãos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.